filosofia grega. Então, a filosofia grega, nós temos aqui a figura de Platão, foi um filósofo, e ele cria na pré-existência da alma, ou que nós podemos chamar da transmigração da alma. Ou, se você quiser, uma palavra moderna, mais associativa, então, esse filósofo Platão, ele apresentava a reencarnação da alma. Então, quando você olha para a filosofia, quando você olha para a presciência da alma, você busca no pensamento desse filósofo o conceito de reencarnação da alma. Que nós podemos entender sobre isso e que essa filosofia ela é muito forte hoje em dia. Existem muitas pessoas que de outras religiões que creem na reencarnação. A alma ela vai se reencarnando, ela pode voltar tanto num corpo como no outro corpo, pode vir num corpo de um animal, por exemplo, irracional, é o que essas pessoas acreditam. Na igreja primitiva, a doutrina da pré-existência da alma limitava-se a uma escola, a escola de Alexandria. E nós vemos nesta escola, o seu pai passa a ser Orígenes. Orígenes, agora, ele representa na escola de Alexandria a pré-existência da alma. Quando você observa tudo isso e vai, então, para a igreja primitiva, a igreja primitiva, ela tem muita dificuldade em entender a pré-existência da alma. Porém, dois conceitos são populares. E é em torno desses dois conceitos que nós hoje vamos aprofundar, porque foi, então, popularizado entre o pensamento teológico, o pensamento cristão, entre as pessoas. Então, pode dar entre aí. É o pensamento do criacionismo e, ao mesmo tempo, essa palavra maior ali, traducionismo. Essas duas palavras agora, elas estarão sendo estudada, divulgada e também apresentada de uma forma popular entre a igreja. Provavelmente você já ouviu essas duas palavras e provavelmente alguém ensinou isso para você. A origem da sua alma, ou ela é provinda de Deus, que cria uma nova alma por ocasião do nascimento de cada indivíduo. Essa é uma teoria grandemente dominante na igreja oriental, e eu já vou emitir aqui o meu pensamento. Eu comungo desse pensamento da igreja oriental, embora muitas pessoas de fé reformada, alguns nomes até mesmo representantes grandes, pessoas, celebridades, elas defendem o traducionismo. Então, por um lado você tem o traducionismo. O traducionismo ensina o seguinte, que a alma do homem, como o corpo, origina-se mediante a reprodução. Como a reprodução biológica, a alma também, ela é transpassada do pai, ou ela é transpassada da mãe, ou é transpassada dos dois, e aí surge a alma. Bom, esse é o nosso assunto de hoje. Eu não sei o que vocês já ouviram, já estudaram, não sei qual é o grau de conhecimento de vocês a respeito da origem da alma, mas nós podemos conversar. Conversando a gente vai estudando e a gente vai entendendo. Alguém aí já estudou sobre esse assunto? Já ouviu algum pastor pregando? Qual é o seu conhecimento a respeito da origem da alma? Só para lembrar você que nós já definimos e já estudamos muitas coisas.
O Astrogildo, aqui o nosso eterno participante, o Astrogildo, ele é visto dentro do binômio que nós chamamos de dicotomia, ou dentro do trinômio, que nós chamamos tricotomia. Então, isso já deve estar bem claro na nossa mente, deve estar bem claro no nosso pensamento, porque abordando esses conceitos agora, ou você aborda o aspecto da alma e espírito, ou você vai abordar só o aspecto do espírito. Se você é dicotomista, você vai ter que entender esse processo aqui, alma e espírito, pois o corpo, a matéria, é questão sine qua non. Todos nós sabemos que o corpo veio do pó, a matéria. Deus criou o nosso corpo do barro, Adão, terra roxa. Agora, quando você entra no quesito alma, aí a gente começa a entrar no nosso assunto de hoje. A alma já pré-existia, pré-existência. A alma, ela é transmitida no ato do relacionamento sexual, da fecundação de uma criança, de um feto, traducionismo, ou a alma, ela é criada através do criacionismo. Esse é o nosso assunto de hoje. E talvez você esteja perguntando, mas por que eu tenho que saber sobre isso? Você tem que saber sobre isso, porque já já nós vamos estudar a queda, o pecado e a pena. Sem estudar isso, você não tem como estudar e entender a antropologia cristã, a natureza plena, única do ser humano. Bom, alguma pergunta, gente? Alguma coisa que vocês queiram falar? Por favor, interaja, fale. Se você leu em casa essa apostila, você já sabe alguma coisa que a gente está falando aqui e não está tão perdido. Se você não leu, abra aí no grupo do estudo, que você tem toda essa apostila aí que eu passei para você. Você já tem esse conteúdo, bom? Além do visual. Criacionismo é uma palavra muito peculiar a gente. Deixa eu perguntar aqui. Vitor, aonde a gente vê o criacionismo? Você lembra? Criação, né? Criação do homem, criação do mundo. A ação de Deus criar, é porque foi antes de você chegar aqui, a ação de Deus criar todas as coisas. Ex nihilo, não havia nada, e Deus criou do nada todas as coisas que existem. Essa palavra, criacionismo, ela já é bem clara, bem familiar ao estudante. Nós vimos isso aonde? Nós vimos lá no ato criador de Deus. Então Deus criou todas as coisas. Aí está o criacionismo. Tradicionismo é uma palavra mais nova. Provavelmente, hoje você está ouvindo essa palavra. Bom, vamos então mergulhar. Pode dar enter. Pré-existencialismo, nós já definimos aqui de modo geral, é a reencarnação, a pré-existência da alma. Então, quem tenta defender isso aí, porque não dá para defender isso sendo cristão, não dá para defender isso lendo e estudando a palavra de Deus. Então, dessas três, essa já é a que nós anulamos. Já é a que nós anulamos. E você vai ver por quê. Tá? Então, não havia já a alma, a existência da alma antes, ou do espírito, antes da formação do homem, da criação do homem, da matéria do homem. Não havia. Mas Origene e Julie Miller, eles vão apresentar uma tese e eles vão dizer assim: a alma dos homens já pré-existia. Você pode dar enter. A alma dos homens já pré-existia. Origene via a existência material do homem como todas as suas desigualdades, irregularidades morais e físicas,
como um castigo pelos pecados cometidos numa existência anterior. Então veja, meus irmãos, que isso é um pensamento até espírita. Os espíritas defendem isso. A alma. Se o camarada foi uma pessoa muito ruim, ele morreu, a alma dele vai reencarnar, e ele pode se reencarnar numa barata, por exemplo. Se ele era homem, ele pode ser reencarnado no corpo feminino. É o pré-existencialismo. Essas pessoas pensavam dessa forma e dessa maneira. E pelas desigualdades, irregularidades morais e físicas, havia um castigo bem claro para as pessoas. Quais são as objeções desse pensamento? Nós temos algumas objeções. A primeira objeção que você vai ter aqui é que não há bases bíblicas. Bom, se não tem base bíblicas, se não há na Bíblia, se é uma filosofia apenas, eu já fico meu pé precavido. Se está na Bíblia, eu acredito, em parte, ou na totalidade. Mas se não está na Bíblia, já começa a ficar difícil. Se está na Bíblia, eu creio. Se não está na Bíblia, eu não creio. Outras coisas importantes que nós podemos ter como objeção é que baseia no dualismo de matéria e espírito, como ensinava as filosofias pagãs, fazendo a ligação da alma. Então, o que a gente pode perceber dentro do pré-existencialismo? É que há um dualismo. O corpo é uma coisa e a alma é outra coisa. Esse dualismo aqui, essa dualidade, vai contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ensina a unicidade. É isso que a gente estudou aí semanas para trás aí. Corpo, alma, espírito para dicotomista, corpo e espírito, corpo e alma, forma-se a unidade do ser. Não há, porque se já existia a alma ela era autossuficiente e ela então passa a possuir, ela passa a residir, ela passa a morar naquele corpo. Não é isso que sustenta a palavra de Deus. Faz do corpo, então, uma coisa acidental. O homem agora, ele era completo, o homem era completo sem o corpo. E isso vai eliminar a distinção, principalmente numa outra criação de Deus, que foi os anjos. Lembra que nós estudamos os anjos? Interessante a gente pensar isso. Qual a distinção nossa do ser humano para os anjos? Corpo. Lei da física, da gravidade. Então, anjos se transfiguram. Anjos são diferentes dos seres humanos. Então, se a gente parte dessa pré-existência, elimina virtualmente essa distinção. Outra coisa, destrói a unidade da raça humana, pois vai presumir que todas as almas individuais existiam muito antes de entrarem na vida presente. Então não dá para entender essa pré-existência. Dá para entender um depósito de almas, onde tem a ordem do dia. Reencarna. Vai de novo. Volta de novo. Quem trabalha com a pré-existência da alma, dona Dina, gosta de fazer sessões regressivas. Eles adoram isso. Por quê? Porque imagine, quem você era, e assim que começa, Gustavo, quem você era no século XVI? Você era um cavaleiro medieval? Você era um subalterno? Ou você era um rei,
governador. E através, já ouviram isso? Através das regressões, as pessoas, não, eu era isso, eu era aquilo outro. Para fundamentar a pré-existência em outras eras. Então, o pré-existencialismo, ele vai contra a palavra de Deus. Não acha suporte nem na consciência do homem. Só um minuto. Pois não há consciência de uma tal existência anterior. O ser humano teme a separação do corpo e a alma como uma coisa antinatural. Ninguém quer morrer. Alguém que está aqui quer morrer? Ninguém quer morrer. Viver é muito bom. Agora, se houvesse uma consciência de vidas anteriores, esse medo da morte seria minimizado. Porque você diz, eu vou morrer aqui, mas daqui a 100 anos eu venho de novo. Eu vou reencarnar de novo. Mas ninguém quer morrer. Fala, Reinaldo. Sim. É verdade. E é importante a gente pensar dessa forma, fazendo a conexão dos outros pontos doutrinários aí. Tá? Então pode dar enter, porque a gente já vai ver o segundo aqui. Bom, o segundo assunto é o traducionismo. Vai lá para o traducionismo. Pode entrar aí. Pode dar enter. Traducionismo. O que o traducionismo vai afirmar? Mais um. O que o traducionismo vai afirmar? Afirma que as almas dos homens são reproduzidas juntamente com os corpos pela geração natural e, portanto, são transmitidas de pais para filhos. Agora a gente começa a trazer um certo grau de dificuldade. Embora eu já tenha afirmado que o criacionismo é o que se aproxima mais da palavra de Deus, o traducionismo também. E vocês vão ver agora. Vamos partir do direito, por exemplo. Há uma cláusula na civil que diz que o feto ele já tem os seus direitos, é o direito do nascituro. Se o cérebro está funcionando e ele tem vida, ele já é seu herdeiro. É seu herdeiro. Se você vier a morrer, a faltar, quando aquela gestante conceder a luz, aquela criança herda os seus bens. O direito do nascituro diz que ele já tem direito a uma mãe, a comida, a acolhida. E é um feto em formação. É um feto em formação. O traducionismo vai dizer coisa semelhante a isso. Vai dizer que no ato da concepção, quando essa criança ela parte a ter vida, pronto, migrou uma parte do pai, da alma do pai, uma parte da alma da mãe, e aquela criança passa a ter alma. Vocês concordam? Vocês discordam? O que vocês pensam a respeito disso? A alma, na geração natural, ela é transmitida dentro do relacionamento, da gestação, da procriação da criança. Argumentos, queridos, favoráveis, buscados na Bíblia. Argumentos bíblicos. Porque a Bíblia é a regra de fé e prática. Tá?
Então, argumentos favoráveis do tradicionismo. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 1, 28, 2, 7. Pode dar enter aí, Reinaldo. Isso, para aí. Primeira descrição bíblica. Gênesis 1, 28. Veja a afirmação de Deus. Após ter criado o homem, sua imago Dei, que é assunto da próxima quarta-feira, a gente vai estudar a criação do homem, a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus. Ele disse, e Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais que rasteja pela terra. Então, uma vez que Deus soprou na narinas do ser humano, do homem, ele passou a ter fôlego de vida, depois Deus deixou uma ordem. Para o tradicionalismo, cessa a ação criadora de Deus. Agora é tudo processo de multiplicação. Dúvidas, perguntas? Começamos a enrolar um pouquinho agora. Começamos a aproximar da palavra de Deus. Fala. Deus, o corpo, né? Dá a entender a genética. Mas, se cessou a ação criadora de Deus, não há criação de alma. É o que pensa o tradicionismo. O ato da multiplicação, da fecundação, transmigra do pai ou da mãe a alma. Tá certo, segue nesse pensamento aí. Você é criacionista, eu também sou. Eu já falei isso desde o início, né? Mas ok. A gente vai, no final, voltar um pouquinho a alguns aspectos, e hoje eu conversava com a Glaucia a respeito de algumas coisas, e ela até definiu dentro do pensamento do criacionismo também. Mas eu questionei. Olha, quer ver uma coisa, um exemplo? As síndromes que são repassadas. Geralmente uma pessoa que tem algum problema mental, por exemplo, tem alguma síndrome, talvez, a possibilidade de um filho, de uma filha, de um neto ter é muito grande. Olha só, né? Bora, estamos conversando. O Reinaldo está participando aí. Alguém quer participar, quer falar? Vitor, Mandina, a querida. Seu nome? Hã? A Ana. Obrigado, tá, Ana, pela sua presença, pelo seu retorno. Se você não entendeu o que eu estou falando, eu volto, porque o negócio aqui é tenso. Eu confio que é tenso. Não é muito fácil, não. Mas a gente volta para explicar.
Alguém quer falar? Veja o outro texto aí, 2:7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A partir de agora, então, não há mais para o tradicionista essa criação, esse processo criador de Deus. Segunda coisa, pode dar entre aí. Segundo, a criação da alma de Eva. Como é que foi a criação da alma de Eva? Você sabe como foi a criação de Eva? Fala. Mexi. Saiu da costela, a gestação quem fez foi o homem. Diz que foi a primeira gestação e última que o homem teve foi de Eva. Ele nunca mais passou, da costela ainda, né? Nunca mais passou pela dádiva, pela bênção de ser mãe. Foi a única vez, da costela. Então, desde que ela foi feita. Agora, é interessante essa citação lá do Novo Testamento de Paulo. Vamos a Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. 1 Coríntios 11, 8. Veja bem, aqui o véu, o seu uso na igreja, a questão de usar ou não usar o véu. Aí, no argumento do apóstolo Paulo, ele diz assim, porque o homem não foi feito da mulher, sim a mulher do homem. Para o tradicionista, ele está dizendo assim, a alma de Eva saiu de Adão. Tem muita gente boa que defende o tradicionismo. Foi só uma vez. Justamente. Você está vendo como é que começa a apertar um pouquinho? Você vai ver na internet muita gente defendendo o tradicionismo. Muita gente. E é possível até gente de fé reformada defendendo esse pensamento. Tá? Vou mandar mais um pouquinho aqui então. A criação então da alma de Eva estava incluída na de Adão, desde que ela foi feita o homem. E nada se diz acerca da criação da alma. Deus cessou a obra da criação depois de haver feito o homem em Gênesis capítulo 2:2. Então lá em Gênesis 2:2 a gente lê, né, da seguinte forma: e havendo Deus terminado o dia sétimo da sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Agora, gente, falar de criacionismo, de ação criadora de Deus, depois de ter estudado tudo aquilo que a gente estudou, da criação de Deus, ainda há dúvidas de que Deus ainda hoje recria e cria alguma coisa nova? Não há. Muitas coisas de Deus são recriadas e criadas por Ele ainda hoje. A gente viu isso. Se a gente defender que Ele criou e parou, você vai defender no mínimo algumas heresias existentes aí. Alguns desvios doutrinários da palavra de Deus. Sim. Então, é muito importante você já descaracterizar alguns sofismas, alguns pensamentos que vem dizer, não, Deus fez, descansou, deu corda no mundo e foi embora. Deus sentou naquele trono, pegou sua coroa, a barba branca cresceu e ele deixou a vida te levar. Será que é isso? Pode dar entre. Algumas objeções a esse pensamento. Primeiro lá, a primeira objeção. Contrária à doutrina filosófica da simplicidade da alma, a alma é uma substância puramente espiritual que não admite divisão. Eu não posso, aqui no tradicionismo, no criacionismo, separar a alma do corpo. Mas é isso que eles fazem.
Então essa é a primeira objeção. Outra coisa que a gente vê, a alma origina-se do pai ou da mãe ou de ambos. Essa é a grande tese. Talvez essa é a grande. Eu outro dia brincando com a Glaucia, falei assim: será que a Thalita tem mais da sua alma ou mais da minha? Individualidade, velho. A alma não é individual. Mas ele está falando, Fred, da mistura. Não dá, né? É. Mas aí descaracteriza tudo aquilo que a gente prega a respeito de conversão, de metanoia, de nascer de novo, ou nascer de novo. É? Então não é a predominância da alma do seu pai ou da sua mãe que vai te levar para o céu ou para o inferno, mas a sua existência. Então, a existência. O que é vida, Vitor? Maravilha, você biologicamente você descreveu aí, mas você poderia falar duas palavras. A vida é a junção da alma com o corpo. Tira a alma ou o espírito do corpo, você tem o quê? Um cadáver. Um defunto tem vida? Beleza, pode até desligar um pouquinho se quiser. O defunto tem vida? Você já falou com o defunto? Ô defunto, bom dia, boa noite. Ô defunto, como é que tá lá, hein? No cemitério. Às vezes tem alguns, né? Como é que chama aquelas pessoas que andam assim? Música do Michael Jackson, Zumbi. Olha só. Então, não dá para dividir isso, né? Não dá para separar. Outra coisa, se a alma está presente nos pais, é uma espécie de materialismo. Por quê? Porque é matéria que passa. Se a alma é produzida e criada pelos pais, faz deles o que? Criadores de um certo sentido. Certo sentido. Se Adão, a natureza humana, pecou globalmente, esse pecado foi, portanto, verdadeiro pecado de cada parte dessa natureza humana. Não se pode fugir da conclusão que a natureza então humana de Cristo também foi pecadora. E aí é de pensar. Como foi a gestação de Jesus? Não, mas e o corpo de Maria? Esse é um pensamento, eu de cadeira conversei com o Glaucio, botei ela em xeque-mate, mas ela foi ágil e saiu do xeque-mate. Como você vai sair agora.
Porque se eu penso dessa forma, você está fazendo o caminho inverso agora. É dizendo que o pecado, ele transmigra do pai, da mãe, para o filho. Aí você pensa assim, bom, então vamos primeiro olhar para Jesus. Depois já vou te responder aí. Se olhar para Jesus, está certo. O ente santo envolveu Maria, foi diferente. Foi o nascimento que a gente até sabe hoje o nome. Qual é esse tipo de nascimento? Ordinário, né? Não é extraordinário, não é um nascimento ordinário. O ordinário é da procriação natural. Extraordinário, o ente santo. Mas mesmo assim, ele foi gestado no corpo de Maria. Então Jesus teve pecado. Porque transmitiu de Maria para ele. Mas nós sabemos que Jesus ele foi 100% homem, 100% Deus, ele teve a dupla natureza, sem pecado. Veja, da onde veio o Espírito de Jesus? 100% homem. Você entendeu? Então anularia a natureza humana dele, ficaria só a natureza divina? A encarnação, não é reencarnação, e o termo que nós usamos lá nessa doutrina é a encarnação. A encarnação diz que Jesus, totalmente homem e totalmente Deus. Só que a gente está observando o aspecto da alma, do espírito. Diferença nossa. Mas, vamos voltar àquele pensamento seu. Por que o pecado, ele é original? E aí a gente já começa a entrar dentro do nosso assunto daqui para frente. Olha como é que é importante a gente fazer antes algumas doutrinas, alguns passos para a gente ir avançando. O pecado, ele foi original por causa da quebra da aliança, da desobediência dos nossos pais, Adão e Eva. E por tabela agora, a ira de Deus se acende na rescisão contratual original, na quebra da lei, na desobediência, e todos os descendentes agora estão debaixo da ira, da justiça de Deus. Não é transmitido meramente, não é transmitido meramente, mas é por causa da sentença, da justiça de Deus. Você me entendeu, Fred? Vocês compreenderam? Não é no corpo, não é o corpo que transmite o pecado. O pecado, ele já está na própria aparecimento do ser humano, do homem. A justiça, a ira de Deus. E a solução é Cristo. Aquele que foi 100% homem e 100% Espírito. Ele é o justificador, ele é o mediador, e é nele. E como nós vamos pegar domingo agora aqui na igreja, o sangue de Cristo, o valor do sangue de Cristo. Isso tudo vai estar aprofundando o aspecto de entendimento sobre o pecado. A culpa. Gente, vocês estão entendendo? Estou falando muito sozinho hoje, está muito difícil esse negócio, né? Bom, já vimos pré-existencialismo, já vimos agora o traducionismo, agora vamos entrar no criacionismo para a gente fechar. O que a gente entende de criacionismo? Pode entrar aí, vai para o criacionismo. Pode ir, vai. Aí. O criacionismo, ele diz que a alma de cada indivíduo é considerada como uma imediata criação de Deus. Devendo sua origem a um ato criador direto, cujo momento não pode se determinar com precisão. Momento em que essa alma, momento em que o espírito passa a existir naquela vida, naquele novo ser que vai nascer,
é algo desconhecido de nós, mas ele é criado. É a ação criadora de Deus. Pode simplesmente significar que a alma, quando chamada à existência por um ato criador de Deus, e contudo pré-formada na vida física do feto. Houve a permissão da existência daquele bebê que você está gestando. Aquele bebê ele vai crescer. Ele vai ter perninhas, ele vai ter os órgãos internos. Então, pode ser que a partir desse momento a alma dessa pessoa está sendo recriada e criada por Deus. É por isso que o aborto é um crime. Ah, pastor, isso é ética, é posicionamento. Tem muita gente, até cristão, que defende o aborto. Mas nós precisamos parar e pensar sobre a questão do aborto. Porque, claro, tem o aborto legal, fruto de uma violência. Recentemente a gente viu isso, é permitido pela lei. Tem o aborto que traz risco de vida para a mãe. E aborto. Tem aborto que o feto não tem o cérebro. Então, a lei permite esses tipos de aborto. Tá? Mas, é para se pensar. Será que eu posso matar uma alma que está sendo criada ali por Deus? Você tem muita discussão do procedimento, da ética. Tem muita gente que acha que a lei, por exemplo, até o 8º dia, para eles não tem vida ali é só um processo embrionário, um óvulo. E para você que é cristão? Para nós? A coisa começa a ficar um pouco complexa, né? Então, se você crê no criacionismo, você crê que Deus está criando e está gestando, está ali produzindo a alma. Isso é, na vida dos pais, assim adquire a sua vida não acima e fora daquela complexidade de pecado, que pesa sobre toda a humanidade, mas debaixo da complexidade dela. Veja, o pecado é algo que atinge toda a humanidade. Pela sentença do Criador, pela sentença de Deus. Então, uma criança que nasce em pecado me concedeu a minha mãe. Então o texto diz sobre isso. Mérito do pecado, do castigo, da justiça, você consegue entender a complexidade dessa lei colocada e apresentada por Deus. Pode dar enter aí. Pensamentos favoráveis ao criacionismo. Então agora você vai ver a corrente que defende o criacionismo. E depois você também vai ver uma objeção do tradicionalismo ao criacionismo difícil de ser respondido, mas que nós precisamos entender também. Bom, pode dar enter. O pessoal acompanha aí na tela, vai. Agora. Mais um. Isso. Pensamentos favoráveis. A primeira. É mais coerente com a descrição gerais das escrituras, que o tradicionismo o relato bíblico indica a distinção entre a criação do corpo e da alma. O corpo da terra e a alma diretamente de Deus. É por isso que a gente falou, né, que a alma vem diretamente de Deus. E o corpo, origem terra. Através da Bíblia, você vê essas distinções. Vamos ler Eclesiastes 12. Alguém lê para nós esses textos? Eclesiastes 12, 7, Isaías 42, 5, assim a gente pode participar lendo. O que Eclesiastes diz para nós aí? Eclesiastes 12. O que lê?
Você leu aí? Qual o texto? 12. Então, veja, volte a Deus, torne ao Pai. Então, aí está uma distinção bem clara. Como argumentar que o Espírito volta ao Pai teu Deus? Então, quem dá o Espírito? Agora, se você está na dúvida que passa um pouquinho da sua esposa, né? E aí você precisa, vai lutar contra esses textos bíblicos. Bora para o próximo, Isaías. Isaías 42, 5. Isaías 42, 5. Pode ler. Isaías 42, 5. Perceberam aí? Percebeu aí, Bruno? Quem é que criou os céus e a terra? Deus. Tudo ele fez. E ele dá o fôlego de vida. Ele deu. Então é interessante, obrigado. Interessante a gente começar a notar essas questões. Zacarias 12, 1, gente. Para a gente ir terminando. Zacarias 12, 1. Isso, achou, leu. Zacarias 12, 1. Quem está em Zacarias? Zacarias. O Espírito vem de Deus. Então vai ficando cada vez mais claro para nós. E aí, há uma comparação com Hebreus 12, 9 e Números 16, 22. Então vamos primeiro ao Velho Testamento, Hebreus. Isso. Ei, meu amigo. É Deus. Quem é que pode dar o Espírito e a alma? Agora, isso é importante a gente entender por uma série de coisas que vocês vão ver lá na frente, gente. Uma hora a gente vai entrar numa questão aí que a gente vai estudar. Aliás, a gente já até viu antes um pouquinho sobre a eleição, sobre a presciência de Deus. Aí tem gente que começa a questionar por que Deus é tão assim duro ao ponto de escolher uns e deixar outros. Não é porque a predisposição da rejeição já era total dessas pessoas. De corpo e alma. De alma e espírito. E Números? Quem tem Números? 16, 22. Números 16, 22. Achei. 16, 22. Vou ler. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, o autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-á contra toda a congregação? Então a expressão aí, ó Deus, autor e conservador de toda a vida. Aí não tem como argumentar realmente. É Deus. Meus irmãos,
A natureza imaterial e espiritual é tanto indivisível da alma do homem, geralmente admitida por todos os cristãos e expressamente reconhecida no criacionismo. Agora, lembra do problema da cristologia, do tradicionismo? Se eu separar essa questão, eu vou atribuir pecado a Jesus, porque ele foi 100% homem, 100% Deus. A cristologia aqui, ela vai ser justificada através da justiça de Cristo. A descrição escriturista da pessoa de Cristo que foi verdadeiramente um homem, ele possuiu a natureza humana como corpo real e alma racional. E ele nasceu de mulher. Fez semelhante modo em todos os pontos, exceto não pecar. Então você não fere a cristologia. Pelo contrário, você vai aprofundar, pensando dessa forma, o trabalho vicário, o sacrifício vicário, a remissão, a redenção de Cristo. Bom, e qual é a principal objeção desse pensamento criacionista? Se não tivesse, estaria muito bom, né? Mas os traducionistas conseguiram achar uma objeção.